Olá, quero compartilhar com você um pequeno estudo sobre o nome do nosso Salvador. Em nossos dias, este assunto tem se tornado bastante polêmico, gerando muitas divergências entre aqueles que divulgam o nome sagrado. Tais divergências têm causado muitas dúvidas na mente daqueles que procuram conhecer a verdadeira pronúncia do nome do nosso Salvador. E é importante que haja entre aqueles que anunciam as boas novas de salvação uma sinceridade, porque trata-se de um assunto que envolve a salvação de todos nós, e isso requer de cada um uma grande responsabilidade. Eu sempre afirmo que, para entendermos as Sagradas Escrituras, é necessário que venhamos a estudar a Bíblia hebraica, a Septuaginta grega, a Vulgata latina e a própria Bíblia em português. É importante pegarmos as Escrituras nesses 4 idiomas e confrontá-las, fazendo uma espécie de acariação entre elas, para que venhamos a entender de fato o que ocorreu nelas ao longo dos tempos. Se você ler um livro de romance, começando no meio, logicamente você não saberá o que aconteceu no início daquela história. Pois bem, voltando ao nosso tema inicial, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." E acerca do nome verdadeiro, Isaías, no capítulo 52, versículo 6, ele diz: "O meu povo saberá o meu nome." Então, diante do cenário que estamos vivendo, precisamos retroceder, ou seja, fazer um retorno às fontes originais, né? A própria escritura hebraica, ela revela realmente a sua forma original, ou seja, a forma original dos nomes. Então, se nós, por exemplo, voltarmos, fazer um retorno, usando, por exemplo, primeiramente a Bíblia em português, né? Se nós pegarmos a versão Almeida, nós iremos encontrar nela a forma do nome como sendo Jesus. Então essa é uma forma que veio do latim Iesus. E se nós pegarmos a Vulgata latina, nela nós encontraremos a forma Iesus, de onde veio o nome Jesus. E se nós voltarmos um pouco para trás e pegarmos a Bíblia em grego, nós iremos encontrar a forma Iesus. Está escrito Iesus ou Iesos, mas lê-se Iesus. Então aqui está a forma grega e de cá está a transliteração da forma grega. E se nós voltarmos à fonte original, que é o idioma hebraico, de onde surgiu as demais escrituras, que o grego, o latim e o português são traduções oriundas da Bíblia hebraica. Então, aqui está a Bíblia hebraica e está aqui apresentado as 3 formas do nome. A primeira forma é a forma plena do nome de Josué, que é o mesmo nome do Mashiach. Então, aqui está representado com 6 caracteres, que dá justamente a pronúncia Yahushua. Aqui está a forma moderna, que é Yehoshua, que é uma forma defectiva, ou seja, incompleta ou deficiente. Essa forma foi extraído dela um caractere, que era o Vav, que existia entre o Ain
e o Shin, ou seja, entre o Shin e o Ain, aqui no meio, havia um caractere, que era outro Vav, semelhante a esse. E aqui temos a forma Yeshua. Essa é a forma Yeshua, que só veio surgir a partir do cativeiro babilônico. Esse nome Yeshua não existia na escritura hebraica, não tinha nenhum personagem bíblico que tinha o nome Yeshua. Mas no cativeiro nasceu um levita e recebeu o nome de Yeshua. Então, a partir de Esdras 2:2 e Neemias 7:7 é mencionado o nome Yeshua. E esse nome Yeshua foi o nome que foi trocado ou dado no lugar do nome verdadeiro Yahushua, que também é o nome do Messias. Então, no Novo Testamento, os próprios Yahudim, segundo os estudiosos afirmam, eles extraíram do nome Yahushua, eles extraíram esses dois caracteres, formando o nome Yeshua. Era uma forma que eles usaram para denegrir a imagem do Messias, porque eles não aceitaram o Messias, então eles fizeram essa mudança. Eles reduziram o nome de 6 caracteres para 4. E isso resultou no nome Jesus. Pois bem, nos últimos dias têm surgido grupos que têm divulgado diversas formas de pronúncia do nome. Entre eles nós podemos mencionar a forma Yahusha. Então vamos ver agora a forma Yahusha. A forma Yahusha, ela é fundamentada nesses caracteres, em 5 caracteres, que é o Yud, o Re, o Vav, o Shin e o Ain. Essa forma de 5 caracteres é chamada de forma definitiva. Por quê? Porque nessa forma foi extraído um Vav que havia entre o Shin e o Ain. Você pode observar que aqui está a forma plena, a forma completa. Ó. Yud, Re, Vav, Shin, Vav, Ain, que dá justamente Yahushua. Então, se nós lermos da direita, que é para a esquerda, Yahushua. Se nós analisarmos a fundamentação da pronúncia Yahusha, fundamentada no nome de 5 caracteres, nós temos que entender que os divulgadores de tal pronúncia, eles estão fundamentados nesses 5 caracteres e eles estão, de certa forma, corretos nisso. No entanto, a forma plena não é composta por 5 caracteres, mas sim por 6 caracteres. E a prova de que é 6 caracteres, nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21, e no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 7. Nesses 2 lugares foram preservadas essa forma de 6 caracteres. Nos demais lugares, os copistas reduziram de 6 para 5, ou seja, eles extraíram o caractere do nome, fazendo com que ele ficasse com apenas 5 caracteres nos demais lugares. E, consequentemente, quando Israel esteve no cativeiro babilônico, e que nasceu tal personagem que deram a ele o nome Yeshua,
Então, ao mencionarem ali no livro de Esdras, de Neemias, que foram escritos ali no tempo do cativeiro babilônico, eles citaram também, ou grafaram o nome de Josué e de Jesuá, filho de Josadaque. Eles grafaram o nome, que era composto por 6 caracteres, eles grafaram com apenas 4 caracteres, criando também ali outra forma para o nome de Josué, que é a forma contendo 4 caracteres, que é a forma Yeshua. Mas agora vamos falar um pouco também sobre outra forma do nome, que é amplamente divulgada entre o povo do nome sagrado. É a forma que eles falam Yahushua. Então aqui está a grafia que eles fundamentam a pronúncia Yahushua. Mas se nós levarmos em consideração o hebraico antigo, o hebraico arcaico, onde não havia vogais, então não poderia ser Yahushua, certo? Porque essa forma, ela contém apenas 5 caracteres. E daria, no caso aqui, Yahushua, que é a forma correta, usando aqui os sinais massoréticos. Porque sem os sinais massoréticos também ficava Yahusha, a mesma forma que nós falamos anteriormente. Mas para darmos uma fundamentação na pronúncia Yahushua, teríamos que fazer uma mudança na grafia hebraica. Teríamos que, no lugar do re, colocarmos um het, que o het equivale ao CH na transliteração e que na pronúncia o som de RR. Então ficaria assim a transliteração, Yashushua, mas que na pronúncia seria Yahushua, certo? Então vamos agora falar de outra suposta pronúncia do nome, que também tem gerado bastante discussão a respeito de tal pronúncia. É a pronúncia Yahushua. Sei que muitos já têm ouvido falar que a pronúncia do nome do filho ou do Mashiach é Yahushua, mas para que fosse realmente Yahushua, nós teríamos também que adulterar a grafia do nome, até porque eles fundamentam essa suposta pronúncia Yahushua nessa mesma grafia hebraica que muitos falam Yahushua ou Yahushua. Então, Yahushua é uma pronúncia, na verdade, equivocada, porque para sustentar tal pronúncia nós teríamos que adulterar a grafia hebraica. Teríamos que colocar um vav depois do Yud para dar o som de O, que seria assim, ó, I, A, O. Depois teria que colocar o het para dar som de RR. E depois outro vav com um pontinho no meio, que seria o U. E depois o shin, com esses 3 pontinhos, que chama kibbutz, que é a vogal U. E depois o ain com o patá. Então, na transliteração ficaria Yahushua. E na pronúncia seria Yahushua. Mas, para que isso fosse consumada essa pronúncia, teríamos que adulterar toda a grafia do nome. Fica o nome totalmente adulterado. Então essa pronúncia, essa suposta pronúncia, ela não equivale à pronúncia original verdadeira de 6 caracteres. Então essa também é outra suposta pronúncia. Existem também outros que falam que o nome Yahushua com H no final, mas também não passa, por exemplo, de uma suposição, porque para tal escrita hebraica com H no fim,
ela não tem uma fundamentação, não tem uma fundamentação escriturística, um documento oficial que prove tal pronúncia. Espero que esse pequeno vídeo tenha te ajudado um pouco a respeito do nome sagrado, e que, se você gostar desse vídeo, dê um joinha e depois também compartilhe com aqueles que querem também saber a respeito desse assunto, e que você seja abençoado ricamente pelo nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. Que assim seja para todo sempre.